na nuvem. Então, bem-vindos à 8ª Conferência CEUP. Hoje temos connosco Sara Poças e João Pedro Santos. Sara Poças é doutorada em Ciências da Educação, é investigadora do CEUP e trabalha no Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, neste projeto que nos vai apresentar Salama. E o João Pedro Santos também é investigador do Centro de Estudos Africanos, tem mestrado em Estudos Africanos e é o coordenador técnico do Banco Alimentar de Viana do Castelo. Sem mais demoras, passo a palavra então à Sara e ao João Pedro para a apresentação. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Esta conferência tem por base a dissertação de mestrado por mim apresentada em 2019 na FLUP. Esta dissertação teve como tema o projeto de cooperação missionária entre as dioceses de Braga e a diocese de Pemba, em Moçambique, projeto denominado Salama, no qual estamos os dois envolvidos. Esta comunicação tem por objetivo discutir a forma como a cooperação missionária para o desenvolvimento contribuiu para a educação para o desenvolvimento no projeto Salama, tendo por base 5 gerações de Manuela Mesa. Segundo a visão de Manuela Mesa, a educação para o desenvolvimento é um processo dinâmico que gera reflexão, análise e pensamento crítico sobre o desenvolvimento e as relações Norte-Sul. A configuração do conceito e da prática de educação para o desenvolvimento está diretamente relacionada com o contexto e os determinantes históricos do desenvolvimento, interligados, por sua vez, com a cooperação internacional e as relações Norte-Sul. Por outro lado, relaciona-se com a evolução dos protagonistas que incorporam a cooperação internacional como suas atividades e formas de atuação. A partir de uma abordagem histórica, a Manuela Mesa estabeleceu um modelo constituído por 5 gerações da ED, que coexistem hoje sob a forma de uma proposta teórica que permite visualizar as diferentes opções e práticas que são realizadas na educação para o desenvolvimento. Então, começando pela primeira geração, que ronda os anos de 40 e 50 do século XX, em que o enfoque é um enfoque caritativo. Então, nesta geração, as visões de desenvolvimento são basicamente o assistencialismo e a ajuda humanitária. As visões de subdesenvolvimento são o atraso, a fome, carências materiais. As concepções de ED são de compaixão, caridade, eurocentrismo, providencialismo, sensibilização, e as ações são do tipo paternalista e de angariação de fundos. Os discursos predominantes são o apelo à generosidade individual, imagens e mensagens catastróficas, estereotipadas, aquilo que chamamos a pornografia da miséria. Utilizando aquela metáfora do peixe e da cana, esta primeira geração é classificada como o dar o peixe. Passando para a segunda geração, que corresponde a uma visão dos anos 60 do século XX, o enfoque é desenvolvimentista. Ou seja, as visões de desenvolvimento são de um processo linear, tendo os países industrializados como modelo. A ajuda é de responsabilidade dos países do Norte e há uma grande predominância de projetos de cooperação, essencialmente cooperação técnica. Depois, as visões de subdesenvolvimento é um problema dos países do Sul, em que predominam as carências de educação, capital, tecnologia. A concepção da ED é de criar empatia, do culto do altruísmo, e as ações são do tipo de informação, sensibilização sobre a realidade e desenvolvimento do Sul. Os discursos predominantes são
o Norte deve partilhar as técnicas e os conhecimentos para o progresso, e no Sul há atraso e ignorância, né? Ou seja, as imagens de iniciativas de cooperação como retorno imediato, e utilizando a mesma metáfora, seria que a frase seria dar a cana de pesca. Relativamente à terceira geração, ocorre entre os anos 70 do século XX. O enfoque é um enfoque crítico e solidário. As visões de desenvolvimento é visto num processo ainda autocentrado. A perspectiva do subdesenvolvimento é caracterizado por injustiças herdadas do colonialismo, a divisão do mundo em centro e periferia, novos movimentos sociais e teóricos do desenvolvimento e cooperação não governamental. Concepções de ED assentam na solidariedade, na equidade, na justiça, a constatação da pobreza e da desigualdade internacional. As ações são de análise crítica da realidade, na perspectiva socio-histórica, o ativismo reivindicativo. Os discursos predominantes, acabar com a opressão e o neocolonialismo, ajuda ao instrumento do imperialismo e um obstáculo ao desenvolvimento, e porque é que uns têm canas e os outros não? Porque não há peixes e quem os levou? São algumas das questões. Na quarta geração, que ocorre nos anos 80 dos anos 20, a educação para o desenvolvimento humano e sustentável, temos uma visão do desenvolvimento assente no humano e sustentável. As visões do subdesenvolvimento é visto como um desenvolvimento mau, tem que ver com a pobreza, a desigualdade, como exclusão, como a negação dos direitos humanos e metas internacionais de uma luta contra a pobreza e outras. Concepções de DD, o respeito, tolerância e valorização da diversidade e do meio ambiente. Ações, sinergia entre investigação e educação e mobilização à ação, e métodos participativos. Discursos predominantes, questões dos modelos de desenvolvimento e eficácia da ajuda, cooperação global para as mudanças estruturais no comércio, a dívida e etc. Assegurar a equidade do acesso aos peixes, mas com uma gestão sustentável do rio. E, por fim, a quinta geração, que corresponde aos anos, ao enquadramento, tem um enquadramento dos anos 90 do século XX, é a educação para a cidadania global, ou seja, a visão do desenvolvimento é como globalização e mundialização dos problemas. A visão do subdesenvolvimento tem esta ligação entre o local, o global e o local, ou seja, a subordinação das metas sociais ao mercado global. A concepção de ED é no sentido de cidadania e responsabilidade global, igualdade de direitos, interdependência entre Norte e Sul. E as ações são do tipo redes locais, têm a ver com as redes locais, nacionais e internacionais. Os discursos predominantes é um bocadinho do protesto à proposta, ou seja, a mudança global depende do Sul e do Norte, e as imagens em que os grupos mais excluídos tomam a palavra e realmente são ouvidos. Aqui, mais uma vez, pegando na metáfora, não há peixe, encontremos alternativas. Então estas várias gerações, estas 5 gerações do conceito de mudança do conceito de desenvolvimento e, por conseguinte, a educação e da cooperação para o desenvolvimento, como já falamos, não são etapas ultrapassadas de progressão para um estádio mais abrangente, mas podem considerar-se um encadeamento face aos desafios de cada contexto. Todas estas concepções de desenvolvimento, descritas por Manuela Mesa, coexistem atualmente no mesmo espaço e refletem o facto de também não existir uma única e exclusiva definição de desenvolvimento. Ou seja, mais do que
uma perspectiva histórica. Este modelo das 5 gerações de educação para o desenvolvimento permite numa perspectiva de síntese, enquadrar as várias abordagens de desenvolvimento existentes. E à frente também vamos fazer a análise do discurso dos atores do projeto Salama, enquadrando-os nestas 5 gerações. A metodologia utilizada consistiu na abordagem de natureza qualitativa e interpretativa, assumindo-se como um estudo de caso. Submeteu-se aqui uma recolha de dados, houve um diagnóstico do projeto Salama que ocorreu em 2015, realizado pela Arquidiocese, por uma equipa da Arquidiocese de Braga, elaborando após uma visita de diagnóstico à Diocese nessa altura. Realizaram-se 8 entrevistas semi-estruturadas a vários atores do projeto, envolvidos na sua implementação, incluindo o Bispo de Pemba, a coordenadora do projeto Salama e 6 elementos de 2 equipas missionárias, sendo que destes 2 são padres e os restantes são 4 leigos voluntários missionários. Não foi possível entrevistar outros atores do projeto em Moçambique por questões logísticas de deslocação e por questões também linguísticas. Os guiões das entrevistas foram elaborados de acordo com o modelo apresentado por Estrela, onde se apresentam blocos temáticos, objetivos e questões para a condução da respectiva entrevista. A análise de dados. A técnica utilizada para a análise das entrevistas foi a análise de conteúdo de tipo interpretativo. Neste estudo foram consideradas questões de ordem ética, essenciais ao processo de investigação em ciências sociais, como referem diversos autores, o compromisso, naturalmente, de respeito pelas pessoas, pelo conhecimento, pelos valores democráticos, pela justiça e equidade e pela qualidade da investigação e liberdade académica. Tendo um pequeno enquadramento, uma pequena contextualização do projeto Salama, deste projeto. Então, este projeto enquadra-se, ou está dentro do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, o CMAB, que é um organismo da Igreja de Braga que promove e coordena a formação, animação e cooperação missionária para o desenvolvimento, colaborando com instituições de âmbito missionário e também da sociedade civil que realizam trabalho neste âmbito. O Centro Missionário que existe desde 2011, coordena desde 2015 este projeto Salama, Cooperação Missionária Braga-Pemba, que é então um projeto de cooperação missionária entre a Arquidiocese de Braga e a Diocese de Pemba em Moçambique. O projeto Salama tem como objetivo geral contribuir para a criação e aprofundamento de laços de comunhão e de partilha espiritual e material entre as duas dioceses e os seus vários atores. Este projeto tem como atividade principal, assumir uma paróquia, a paróquia de Santa Cecília de Ocoa, ou Missão de Ocoa, que inclui o trabalho pastoral e projetos sociais que se consideram relevantes e prioritários para a integridade humana da comunidade. Entre os quais estão a abertura de um posto de saúde que está integrado na rede pública distrital, na rede de saúde pública distrital para assegurar os cuidados primários de saúde, num raio de mais ou menos 20 km. Depois também um projeto de aleitamento materno que para apoio a bebés desnutridos até aos 12 meses, um projeto de apoio à escolaridade das raparigas do ensino secundário, tendo em conta que se considerou que estas seriam as que teriam menos oportunidades de estudos, uma escolinha de pré-escolar para apoiar o cuidado e desenvolvimento das crianças entre os 3 e os 6 anos, visto que havia também
havia também pronto, que estas não havia esta resposta na comunidade. Um projeto de melhoramento da machamba, que para quem não sabe é o terreno agrícola, o terreno de cultura agrícola, que é assim que se chama em Moçambique, e um poço comunitário como manual, cuja contribuição dos colaboradores serve para a sua manutenção. Pronto, sendo esta a atividade principal nesta missão, existe depois também uma série de intercâmbio de pessoas e de parcerias que são facilitadas entre as duas dioceses e através da qual se trabalha a EB em Braga, desenvolvendo temáticas a partir das experiências deste projeto. Das percepções de ED no âmbito do projeto em Pemba e resultante das entrevistas realizadas, faremos agora alguns destaques de algumas das intervenções. Relativamente ao Bispo de Pemba, sublinhamos aquilo que foi referido, que a presença da equipa missionária contribuiu para a educação e o desenvolvimento da comunidade através das oportunidades de formação não formal que foram proporcionadas de forma colaborativa, assim como da preocupação da equipa com a educação formal e não formal, disponibilizada às mulheres, aos jovens e aos adolescentes, e especificamente com a educação das raparigas, devido ao abandono escolar e à maternidade precoce, numa perspectiva de educação para a cidadania global que, segundo Manuela Mesa, se encontra na quinta geração. Um dos padres missionários voluntários neste projeto refere também a necessidade de manter o caráter genuíno do projeto e o conceito de desenvolvimento na sua originalidade, não permitindo cedências a um modelo paternalista e assistencialista. Manter o projeto como um projeto de cooperação para o desenvolvimento, não cedendo a um desenrolar eventualmente mais mediático e, consequentemente, assistencialista, mas descentrando da sua marca fundante. Para este responsável, desenvolver consiste em aprender a pensar, num processo conjunto entre os diferentes atores do desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento assenta no pilar da educação e, neste contexto, a Igreja tem uma função: educar para o desenvolvimento através do Evangelho, cultivando e incentivando a cultivar o sentido crítico, contribuindo desta forma para a justiça global e a erradicação da pobreza. Assim, esta é a perspectiva mais explícita da educação para a cidadania global da quinta geração de Manuela Mesa. A coordenadora do projeto refere também que é visível uma pastoral organizada de forma colaborativa através das várias comissões pastorais e dos representantes das zonas pastorais, características de uma igreja ministerial. Um dos voluntários, o quarto voluntário, refere que o trabalho realizado contribui bastante para o desenvolvimento da Diocese de Pemba e que, dada a carência de padres em Pemba, têm sido as equipas missionárias e os padres oriundos do estrangeiro, sobretudo dos outros países de língua portuguesa, a contribuírem para a ajuda e evangelização da Diocese de Pemba. Esta é claramente uma visão assistencialista do que pode ser o projeto, situando-se na primeira geração referida por Manuela Mesa. Ainda outro dos padres participantes neste projeto refere que, com o trabalho realizado pela equipa missionária, no espaço de 10 anos, a comunidade pode vir a ser autónoma relativamente a este projeto, uma vez que atualmente, apesar das contribuições das comunidades, a Arquidiocese de Braga é aquela que financia a maioria das atividades da paróquia. Esta é a concepção que se situa na terceira geração de Manuela Mesa. Falando agora um bocadinho também das percepções da ED no âmbito do projeto Salama para Braga, ou seja, para a Diocese de Braga, que era uma preocupação, lá está, do projeto, era trabalhar a educação para o desenvolvimento e
sexualização na Diocese de Braga. Então, relativamente a este trabalho, um dos voluntários refere que o desenvolvimento ocorre também no intercâmbio entre as várias culturas, sendo o processo de aprendizagem em Braga muito grande, quer ao nível do desenvolvimento, quer ao nível de outras formas de ser igreja. E daí também nós designamos este projeto de cooperação missionária para o desenvolvimento, por causa desta questão também da igreja, do ser igreja. O acordo missionário previsto para 10 anos tem neste momento uma tónica maior na vertente de Braga para Pembra, mais unilateral, mas no futuro começará a ser bidirecional, através de um aumento da consciencialização para a problemática das desigualdades mundiais. Outro dos voluntários refere esta questão na Diocese de Braga e de Pemba começam a interagir uns com os outros, a existir à vontade e disponibilidade para fazer deslocações, o que também reforça a parceria e a cooperação. Uma outra voluntária refere o que o projeto deveria ser visto não só como algo que a Arquidiocese de Braga desenvolve na Diocese de Pemba, mas também como algo que a Arquidiocese de Braga faz para si, para o seu próprio conhecimento, ou seja, como parte da sua missão, e também que a Diocese de Pemba pode fazer isso para a Diocese de Braga. A coordenadora refere que este projeto está definido de modo a que as duas dioceses beneficiem com ele, nomeadamente na partilha de bens materiais e de experiências, vivências e conhecimentos de ambas as partes, no intercâmbio de pessoas, de voluntariado de longa e de curta duração. E o Bispo refere ainda que as duas dioceses estão empenhadas em dar o seu contributo para o desenvolvimento, e cada um nas medidas do possível, mas sobretudo na dimensão de partilha, de dádiva, de gratuidade, e que, na verdade, uma diocese antiga tem a aprender com uma diocese jovem, assim como ao contrário. Ainda o Padre também refere ainda que ou seja, que esta questão da ED direcionada em grande medida para a catequese da infância na Arquidiocese de Braga tem como foco, por exemplo, as assimetrias e desigualdades mundiais que devem ser começadas a trabalhar e a serem faladas logo na infância, e que a corresponsabilidade entre igrejas, a universalidade da missão da igreja, a consciencialização de um modelo de igreja de Braga que se está a esgotar e que precisa de ser renovado, podendo esta renovação decorrer de um processo de encontro com outra igreja jovem e cheia de vitalidade, onde ainda se estão a formar comunidades cristãs. Que são aspectos que reforçam a integração desta perspectiva na quinta geração de Manuela Mesa. Apresentamos algumas conclusões. Primeira, relativamente ao modelo de educação para o desenvolvimento adotado por cada ator do Salama e talvez até por uma maioria da comunidade cristã da Arquidiocese de Braga envolvida no projeto, pode afirmar-se que há coexistência de vários modelos no projeto, considerando as concepções deste conceito apresentado por Manuela Mesa, como vimos nos vários exemplos passados. A perspectiva de alguns dos intervenientes do projeto, como o voluntário 4, pode situar-se numa fase em que o enfoque é a perspectiva caritativa ou assistencial, na qual os valores dominantes são a compaixão, a caridade, o eurocentrismo, o providencialismo, a sensibilização, adotando uma estratégia de ação assente no assistencialismo, ou outros voluntários que se posicionam numa fase em que se cultivam os valores no sentido da cidadania global, a igualdade e os direitos e a responsabilidade global, como refere Manuela Mesa. Existem 3 entrevistados, o Bispo, a coordenadora do projeto e o Padre 1, que referem perentoriamente que um modelo assistencialista paternalista não serve a este projeto de todo,
mas que aos objetivos do projeto Salama não estão enquadrados, ou seja, que pretendem afastar o projeto desta primeira geração de educação para o desenvolvimento descrita por Manuela Mesa. No que diz respeito ao trabalho de educação para o desenvolvimento realizado pela Arquidiocese de Braga através do projeto Salama, este está a ser realizado a nível eclesial, afetivo e económico. Uma das aprendizagens mais significativas que a Arquidiocese de Braga poderá fazer com a Diocese de Pemba, em Moçambique, prende com o facto desta última ser uma igreja assente no modelo ministerial, em que os leigos assumem as várias comissões pastorais devido à grande escassez de padres. Ora, esta cultura de uma igreja ministerial laical poderá ser útil também à Arquidiocese de Braga, não só num possível cenário de diminuição de padres, mas também por uma maior aproximação ao modelo eclesial definido no Concílio Vaticano II em 1964. Porém, há ainda um percurso a consolidar, visto que se considera pertinente que o projeto de cooperação missionária desencadie mudanças em ambas as partes, de modo a que uma das partes não seja vista apenas como doadora e a outra como receptora, mas que ambas descubram dinâmicas próprias dentro das significativas diferenças. Considera-se também que é necessário continuar a investir em proporcionar experiências em ambas as comunidades, tendo por base a educação não formal e informal, com atividades práticas, testemunhos e intervenções que possam contribuir para uma mudança efetiva e transformadora da sociedade. Relativamente... Desculpa. Por fim, e tendo em conta a situação que se está a passar na Diocese de Pemba, cujo território corresponde à província de Cabo Delgado, decidimos fazer também este último slide de atualização, não é? de contextualização na atualidade. No fundo, um bocadinho de qual é o papel da Igreja, deste projeto neste conflito. Então, a Igreja Católica, na pessoa do ex-bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa, que foi mudado da Diocese de Pemba em fevereiro de 2021 pelo Papa Francisco, teve um papel essencial na denúncia dos conflitos, sendo que talvez tenha sido isso que lhe valeu essa mudança de diocese. A Igreja Católica, através da Caritas Diocesana de Pemba, está a apoiar a reintegração dos deslocados através do apoio da construção das casas nos reassentamentos. E também da reinserção das pessoas nas suas atividades, para que possam ter, no fundo, um meio de sustentabilidade. O projeto Salama está a apoiar os deslocados da missão de Okua através da cedência da machamba, não é, desse terreno agrícola, e também da cedência também de instrumentos agrícolas e de sementes para garantir a segurança alimentar das famílias, sendo que estas também recebem apoio do Programa Alimentar Mundial. A Arquidiocese de Braga está a apoiar também a Diocese de Pemba, através da Caritas Diocesana, com materiais de agricultura, serralharia, carpintaria, costura, que serão enviados em 2 contentores que estão atualmente a ser construídos, não é? Montados, e que pretendem então apoiar esta reintegração das pessoas no trabalho, através dos projetos da Caritas. Claramente esta enquadra-se na primeira geração de Mesa, não é? Ou seja, esta questão da ajuda humanitária que quando realmente há necessidade tal, quando há uma emergência.
E o COMAB, Centro Missionário, juntamente com um conjunto de organizações da sociedade civil portuguesa, está empenhado em fazer incidência política a fim de não deixar cair este tema no esquecimento. E, no fundo, foi um compromisso também assumido com a Diocese de Pemba, através, na altura, do Bispo Dom Luís Lisboa, que pediu para que realmente o assunto não caísse no esquecimento. Agora está bastante, tem sido bastante falado, mas esperemos que realmente também que seja feita alguma coisa. E obrigada. Obrigado. Obrigado, Sara e João Pedro, pela vossa apresentação e pela reflexão que mostraram do projeto e desta investigação. Agora passava a palavra às pessoas que estão a assistir, não sei se querem fazer alguma pergunta, podem ligar a câmera se quiserem, podem ativar o som. Como não estamos muitos, podem, quem quiser pode começar. Eu já dei permissões, já podem ativar o som. Eu posso fazer uma pergunta, se bem que eu Com certeza. peço desculpa que sou muito nova nesta área, então da educação menos, mas tenho alguma curiosidade de facto em perceber em que estado é que estamos em termos da cooperação, a mim especialmente na habitação e na construção, mas acho que acaba por se enquadrar um bocadinho na mesma, porque as posturas com que se tem, não é? A primeira mesa, a segunda, a terceira ou a quarta, acabam por ser universais a todas as questões e por isso eu queria questionar se de facto já estamos na quarta mesa, se é só uma questão de discurso ou se efetivamente isso já acontece e como é que isso é avaliado, ou seja, isso será avaliado agora, daqui a 10 anos, essa questão do fornecimento de material ainda está na primeira mesa, como é que como vai ser essa ajuda às casas, à reconstrução, também vai ser sobre standards nossos, vão ser deles, e se esse tipo de programa de equipamento foi uma escolha de Moçambique, se foi uma proposta de cá. Pronto, já estou a fazer muitas perguntas, mas como é que se pode avaliar se de facto já estamos no último discurso ou ainda no primeiro? Pronto, tal como falamos no início, os discursos coexistem, não é? Dependendo até... dependendo das pessoas, dependendo das organizações e até dependendo das fases, não é? Este estudo também pretendia um bocadinho posicionar este projeto em termos de também, ou seja, no fundo em que geração é que ele se posiciona. E também percebemos um bocadinho que esse posicionamento tem muito a ver com a própria visão que cada voluntário tem de um projeto, apesar dos voluntários, não foi referido, mas os voluntários têm formação mas apesar disso, depois o impacto da chegada a um contexto que é desafiante e que nem sempre é fácil de assimilar, porque estamos a falar de uma missão no meio rural, pronto, que só tem a única urbanidade é passar uma estrada nacional que liga a província de Nampula, pronto, ao lado, né? De resto, pronto, é uma zona rural e às vezes o impacto de chegar a um contexto deste em que parece que falta tudo, não é? Faz as pessoas posicionarem-se noutras gerações. Pronto, depois estamos a falar de outra questão, que é o slide final, falava um bocadinho, que acho que depois também que tem a ver também com as questões que colocou, que é perante este conflito, como é que é esse posicionamento? Pronto, perante o conflito,
se calhar, pronto, tudo é posicionado na primeira geração, que é a questão da resposta humanitária, que tem que ser uma resposta rápida e tem que claramente ser assistencialista. Em relação à questão da construção das casas, e pronto, e também explicando um bocadinho melhor, também a pedido, um bocado, isto já vem ou seja, já vem antes desta onda mediática, vem de abril do ano passado, ou de quando começaram a haver mais ataques, e alguns até bastante graves, e pronto, que começou foi quando o Dom Luís também começou a ter um impacto, uma intervenção maior e a aparecer, era a única pessoa que falava sobre os ataques, portanto, pronto, teve um grande mediatismo também à volta disto, porque era a única pessoa que estava disponível para falar e para denunciar isto, e então ele, pronto, basicamente fez vários pedidos e pediu-nos também se pudéssemos fazer, porque havia também pessoas que diziam nós queremos colaborar e seria mais fácil fazer uma campanha na Europa, então ele pediu-nos para fazer uma campanha de recolha de dinheiro, e nós fizemos essa campanha, que ainda está a decorrer, e entretanto, dessa campanha, o dinheiro, pronto, um bolo maior de dinheiro que foi angariado, que foi à volta de 50 mil euros, serviu para a construção de casas, ou seja, para o apoio da Caritas à construção de casas. E o que é este apoio? As casas são feitas pelas pessoas, a Caritas só dá o material que não pode ser, ou seja, que não é, que tem que ser comprado, não é? Ou seja, as chapas de zinco, o cimento, não é? Que é difícil de arranjar. Então, pronto, e esse é que é o apoio. As próprias pessoas é que depois constroem as casas. Relativamente ao contentor, nunca foi a nossa ideia enviar contentor, porque, pronto, na verdade não era esse o âmbito do projeto. Mas, mais uma vez, o Dom Luís, o Bispo, a dada altura disse que a Câmara de Comércio de Portugal-Moçambique de Pemba estava a insistir para que se houvesse quem enviasse bens, que eles pagariam o contentor. E pronto, e então foi-nos proposto encher um contentor. E ao qual nós perguntamos, obviamente, mas o que é que precisam? Pronto, e daí veio também os projetos, e isso também tem sido uma forma também de sensibilização das pessoas, porque, principalmente nos últimos tempos, o que mais nos têm perguntado é: tenho aqui roupa, brinquedos, e estão a aceitar? Não, simplesmente porque não foi isso que nos pediram. E, portanto, temos que respeitar aquilo ou seja, aquilo que nos foi solicitado. E o que nos foi solicitado foram aqueles materiais, costura, carpintaria, serralharia, porque no fundo são aqueles que vão apoiar a construção e o projeto da Caritas. Acho que respondi a todas as perguntas. Não sei se queres acrescentar algo. Não sei Obrigada. Se mais alguém tem. Enquanto pensam, posso fazer uma pergunta? Podes, claro. Das gerações que vocês falaram e da análise que vocês fizeram ao projeto, neste caso vai-se desdobrar a pergunta. A primeira pergunta é: qual destas gerações é que vocês acham que prevalece? Quer até mesmo durante a vossa investigação e até mesmo da vossa análise, da vossa reflexão agora, depois disso. E como é que vocês negociam o vosso posicionamento enquanto intervenientes diretos e investigadores? Elas estão relacionadas, porque eu vos pedi a vossa análise durante, tudo bem. Agora, depois, e como é que vocês se posicionam? E acho que isto pode ser interessante para os estudantes que estão cá, porque quando vocês pensam na vossa investigação, e como estamos a falar muito mais quando estamos a falar de pessoas que vão fazer investigação e estão envolvidas, quer direto ou indiretamente, com os processos que estão a investigar, acho que pode ser interessante vocês refletirem também sobre o vosso posicionamento e como é que isso interfere, porque não é impossível fazer isso. Não é?
mas gostava de vos ouvir. Queres- Pois. Não, então, Eu acho que relativamente a qual é que será a fase das referidas por Manuela Mesa, qual é aquela que prevalece, embora tenhamos visto efetivamente que há uma multiplicidade de fases, digamos assim, ou seja, elas coexistem. Mas eu penso que arriscaria dizer que, por uma razão de liderança do projeto, da formação que é dada aos voluntários, e quase poderíamos dizer de um contrato que existe entre os voluntários e a entidade acolhedora, neste caso o COMAB, o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, que aquela visão que irá, digamos assim, prevalecer será a perspectiva da quinta geração, quer dizer, aquela perspectiva mais ligada à cidadania global, precisamente porque o próprio bispo da Diocese de Pemba, o Dom Luís Fernando de Lisboa, é, digamos assim, um motor deste projeto, não é? E ele vai, de alguma forma, aglutinar estas perspectivas e vai, digamos assim, contornando uma ou outra perspectiva mais poderíamos considerar mais ultrapassada, não é? Da primeira geração, etc. Não é? Penso que será mais nesse sentido. Relativamente à questão da... sim, em relação ao como é que se lida com Pois, com a tensão, sim, Como claramente. vocês lidaram, não é? Eu acho que é mais para as pessoas ficarem com essa ideia, não é? Que isso Eu, acontece, mas vocês lidam com isso, não é? sim, se calhar é um bocadinho. Eu falo, pronto, pessoalmente e estando muito envolvida no projeto, é um bocado desafiante e às vezes cansativo até, porque realmente. É um trabalho que realmente é super necessário fazer na comunidade, quando se tem um projeto deste em que a maior parte das pessoas, se calhar, tendencialmente estão ainda, pronto, nesta fase assistencialista de que as pessoas precisam de tudo e coitadinhos e então Dar o peixe, não é? Muita sim, perspectiva. sim, e não é que não, pronto, lá está, neste contexto em particular é necessário, mas por exemplo, muita gente, a questão da comida, por exemplo, foi uma questão que também veio muito e, quer dizer, e que não faz sentido, porque primeiro porque as pessoas nem sequer a comida que eventualmente pudesse ser enviada e que foi enviada, de certeza, não faz parte da dieta alimentar das pessoas, ou seja, as pessoas o mais provável é não comerem aquela comida, portanto, e sim, em termos de ou como investigadores envolvidos pronto, também neste projeto a fazer este trabalho, sim, há um conflito bastante grande que acaba por haver e é um bocado difícil de lidar. E pronto, e é ir explicando a lógica das coisas e acho que aos bocados, aos poucos, acho que. E lá está, começando a trabalhar também estas questões com as crianças, nesta perspectiva daquilo que a Rita perguntava, que aquilo que vale é aquilo que vem das pessoas, ou seja, do contexto, perguntar às pessoas o que é que faz sentido, o que é que as pessoas precisam, ou quais são as necessidades, pronto, e neste caso muito concreto, não é? Que é pronto, mais numa fase mais em que realmente o assistencialismo, sem dúvida, através da ajuda humanitária, acaba por ter de acontecer. Obrigado. Não sei se há mais perguntas. Eu tenho uma pergunta, posso fazer também. Força, Tal como a Rita, eu não tenho grande conhecimento nesta área, portanto, perdoem-me se for muito má a pergunta. Quando falavam de uma educação para a cidadania global,
estava a pensar de que modo é que esta educação para uma cidadania global se pode identificar como uma ocidentalização e isso pode comprometer de alguma forma as culturas locais. É essa a minha pergunta. A perspectiva da educação para a cidadania global é precisamente essa de da pessoa sair do seu quintal, não é? Do seu âmbito e perceber que existem formas diferentes de ver o mundo e de viver no mundo e que muitas vezes não há melhores nem piores, ou seja, aliás, todas elas têm melhores e piores, não é? E é um bocadinho nessa perspectiva que trabalhamos a educação para a cidadania global, é perceber que em qualquer um dos contextos há aspectos positivos e aspectos negativos e que vêm muito da forma como cada comunidade ou como cada cultura vive e que é enriquecedor perceber como é que vivem outras culturas nesta perspectiva de abertura ao mundo, ao global. E de valorização do local também, de que a própria pessoa se valorize local, valoriza a sua cultura e a sua língua, que muitas vezes não acontece, e até no nosso próprio contexto relativamente à nossa própria cultura. Mas, por exemplo, dando um exemplo que nós não falamos, mas também está enquadrado neste projeto, nós temos 4 seminaristas moçambicanos a estudar em Braga, no Seminário de Braga. E uma das coisas que nós temos trabalhado com eles quer dizer, é uma coisa mais ou menos que eu acho que é nata quase, porque as pessoas crescem com aquilo, a musicalidade pronto, eles cantam mesmo muito, muito bem. E eles têm cantado em alguns contextos, só que a questão é que eles cantam bem, mas não valorizam isso. E isto também é importante, que é começar pela pessoa valorizar a sua própria cultura e depois valorizar também, obviamente, a cultura do outro, mas esta valorização da própria cultura é uma coisa que acaba por ser muito importante, lá está, para não ser uma ocidentalização nem uma orientalização. No fundo, começarmos por valorizar a nossa própria cultura e depois também percebermos que existem culturas diferentes e que também têm o seu valor e, portanto, devem ser respeitadas como tal. É um bocadinho nessa perspectiva. E estas questões são abordadas também no projeto, na fase de formação, os voluntários tem uma proposta formativa e estes contextos são abordados nessa área, não é? Não, acho que estão sem som, mas não sei se há mais alguma questão. Posso só fazer mais uma sem querer, desculpem, incomodar, só porque eu, de facto, pronto, eu ainda estou a começar a avaliar os temas, mas pronto, como eu estava a dizer que gostava de investigar um bocado a habitação e nomeadamente a autoconstrução e numa defesa, se calhar, de usar os materiais locais, porque não só são mais sustentáveis, como são melhores em tudo, não é? E então eu fiquei presa na parte da cobertura de zinco e de cimento. Nós notamos. Então eu queria questionar se já não há volta atrás ou se é o standard já ou... Não, também há a construção local e, por exemplo, nas aldeias, sim, acaba por haver essa construção, por exemplo,
não sei qual é que é o nome técnico, mas pronto, a palha, ou seja, Como? de colmo, exato, pronto, a cobertura de colmo e as casas estão assim, só que isso implica que a pessoa cultive o colmo e que ele cresça e pronto, e que depois vai sendo renovado, não é? Ou seja, há essa cultura, não é? Que ele vai sendo renovado e realmente claramente tem vantagens, não só a nível de sustentabilidade, como até a nível de Trabalho, climatização da casa, não é? economia local, não Da sei. economia local, sim. Agora, aqui é mesmo por uma questão de emergência, não é? Há pessoas que estão a viver em campos deslocados, se bem que a maior parte das famílias deslocadas estão a viver em casa de outras famílias. Pronto, e atualmente a questão não é só o conflito, é também há uma fome, ou seja, houve uma seca e então não, aliás, se calhar, até está a haver um conflito porque nas famílias as famílias deslocadas têm apoio do Plano Alimentar Mundial e as outras famílias não têm, portanto o que está de certa forma a criar também algum conflito. Mas daí esta questão da emergência, não é? de construção de casas que pronto, mas claramente sim, por exemplo, na aldeia mais próxima e ali no meio rural, sim, claramente o colmo é privilegiado, pronto. Depois também tem a questão de deixar, sim, mas depois também tem a questão que o Diogo falava da ocidentalização, não é? E de ser um sinal de riqueza ter chapas de zinco, não é? Pronto, mas isso... E tem questões de segurança porque se for de como é inflamável e pode haver problemas. Rita, se está interessada nisso, aconselho-lhe a ver um documentário que já é um pouco antigo, que se chama O Arquiteto e a Cidade, ou Arquiteto e a Cidade Velha, que é a ida do Cisa Vieira a Cabo Verde. Conheço bem. Conhece? Há lá um diálogo muito bom com a senhora quando ele discute o tipo de telhado, que é chuva aqui chuva e chuva cá na chuva. Um telhado assim, não é? Exato. Agora sim. Pronto, se calhar mesmo para fechar, a última pergunta, eu vou abusar do meu papel de moderador e vou fazer a última pergunta para a Sara e para o João, que é que tipo de contributos é que investigações como esta, ou integração de investigação e de investigação à ação dentro dos projetos, pode contribuir para os próprios projetos? Eu acho que então esta investigação acho que pode contribuir também bastante para este tipo de investigações, podem contribuir para, no fundo, também para que as pessoas ou para que os projetos possam fazer pontos de situação e sei lá, no fundo, para se posicionarem, né, em termos, e para perceberem qual é que é o ponto em que estão. E pronto, e acho que esta investigação em particular serviu para que nós conseguíssemos, se calhar, fazer de uma forma mais sistemática esta reflexão sobre uma coisa que nós sempre achamos que era essencial para este projeto, que é ou seja, que realmente houvesse que este projeto servisse para que se pudessem desenvolver ações de educação para o desenvolvimento na Diocese de Braga, através de boas concepções que viessem desse mesmo tema de Pemba. E acho que permitiu sistematizar um bocadinho essa informação, e acho que sem dúvida que estes projetos têm esta vantagem de sistematizar a informação, não é? E no fundo depois também servirem também para melhorar as ações, ou pelo menos como um bocadinho como ponto de referência, não é? Ponto de partida. E a partir daí este estudo já
foi realizado talvez em 2018, né? Sei, 19, e apresentado em 2019, e a partir daí houve aspectos que já foram trabalhados e de uma forma muito mais assertiva, e acho que tem sempre vantagem esse. Também só acrescentar que o facto de termos entrevistado todos os participantes no projeto até à altura do estudo, digamos assim, que levou a uma reflexão crítica e ao mesmo tempo quase a um follow-up pelo menos da primeira e da segunda equipa. Sim. Foram a primeira e a segunda equipa do projeto que foram entrevistados. E esta fase, o follow-up, é uma coisa que é muito importante, mas às vezes por várias razões de tempo e de outra ordem, de outros recursos humanos e outros, por vezes podem não se fazer este processo, e ele é fundamental precisamente para a síntese, para o ponto de situação, para eventuais correções que são necessárias no projeto, não é? E acho que isso é também um contributo que este e outros estudos podem dar para este âmbito. Muito obrigado, João, Sara. Obrigada. Obrigado a todos os que participaram na sessão. Vamos mesmo terminar a horas. No próximo mês teremos mais uma conferência que será organizada por mim e por Carla Delgado dos Estudos Africanos sobre o conflito do Saara Ocidental e as discussões no Twitter recorrendo à Social Network Analysis. Muito obrigado a todos então e até o próximo mês. Tá, obrigado, tchau. Obrigada. Tchau. Vocês podem esperar um bocadinho.